Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 16ª aula de programação web. O que nós aprendemos na nossa última aula? Nós vimos a respeito de campos fixos e, como vocês bem sabem, campo fixo é quando o usuário não pode alterar o conteúdo daquele campo. Vimos também a validação, em que podemos validar URLs, e-mails, e iniciamos as partes de um documento em HTML com o footer, header, nav e article. Vimos as definições deles e exemplos para que eles servem. Hoje iremos dar continuidade às partes de um documento HTML com o aside ou ascide, como preferirem. É utilizado para definir algum conteúdo que esteja relacionado ao conteúdo principal, mas que não é o foco do HTML. Normalmente, é exibido em uma coluna lateral em relação ao conteúdo principal. Então, como podemos observar bem aqui no código em HTML, aqui seria os posts relacionados a algum blog, certo? Que é realizado através desse elemento, o aside. Temos também o section. É utilizado para definir uma seção genérica de um documento. É o agrupamento de um conteúdo dentro de um tema e que, normalmente, as seções possuem cabeçalho e rodapé. Então, aqui nós temos o código em HTML deste elemento section. Então, o documento vai ser dividido em seções. E nós temos também o figure, que é utilizado para definir um conteúdo que é autossuficiente e tipicamente referenciado como uma unidade singular do fluxo principal do documento. Opcionalmente, o conteúdo pode possuir uma legenda. Então, para que esse elemento é utilizado? Ele é utilizado para definir ilustrações, diagramas, fotos, vídeos e até mesmo códigos-fonte em um documento HTML. Então, normalmente pode ser referenciado no conteúdo principal, mas podem ser removidos sem afetar o fluxo do documento. Nós temos também o Fig Caption, que deve ser filho de um elemento figure e define legenda do conteúdo do elemento py. Além disso, deve ser o primeiro ou último filho de um elemento figure. Como podemos perceber, bem aqui nós temos o elemento figure e dentro dele temos o Fig Caption. E aqui nós temos uma ilustração que representa todas essas partes de um documento HTML, certo? Se você observar, isso aqui seria uma página web, né? Com todas as partes envolvidas. Aqui seria o nav, header, article, section, figure, fig caption, aside. Ó. Perceba que o aside fica uma coisa à parte aqui, certo? Fica do ladinho da parte principal do documento. Temos o article aqui de novo, outro section. Temos também a divisão de conteúdo. Muitas vezes, desejamos separar o conteúdo do documento HTML. Essas divisões ocorrem quando há mudança de tópico no conteúdo e é feito através do elemento hr. Então, aqui no código HTML, podemos perceber como este elemento hr é utilizado, certo? Mas também podemos agrupar elementos, e isso é feito através dos elementos div ou span, que o principal objetivo deles é aplicar formatações específicas para cada grupo. Isso facilita muito o trabalho do programador, porque eu posso colocar determinadas formatações para um grupo. Por exemplo, que formatação seria essa? Eu poderia colocar uma fonte específica para um determinado grupo, ou uma cor
específica também, certo? Então aqui eu trouxe para vocês os principais erros em HTML. E assim, disparado o campeão é não fechamento de tags. Porque, por padrão, o editor fecha todas as tags que abrimos. Porém, se modificar a estrutura do código, podemos deixar alguma tag aberta. Que é o que acontece. Às vezes a gente está programando, abre uma tag, mas esquece de fechar. Isso é um erro muito comum. Então, se você abrir uma tag, você não pode esquecer de fechar. Como essa tag aqui, que é utilizada para parágrafo. Eu tenho que fechar ela, certo? Outro erro é verificar a utilização correta dos atributos. Porque, por padrão, são utilizados dentro da tag aberta e sempre com formato nome igual a valor. É preciso verificar se não houve um fechamento da tag antes de incluir os atributos, deixando-o de fora. Tudo que fica de fora da tag, o HTML identifica como texto e irá imprimir na tela. Portanto, se usarmos desta maneira aqui, está errado. Por quê? Porque eu fechei bem aqui. O atributo ficou de fora. Então, este atributo vai ser impresso como um texto. O correto seria desta forma aqui. Percebam que aqui está fechado após o A e aqui depois da aspa que vem depois do link. Outro erro comum é não indentar o código. Na programação é muito importante indentar um código, ou seja, organizar o código-fonte para obter uma boa visualização dele. Então aqui eu tenho um exemplo para vocês de como seria indentar o código. Percebam que traz uma visualização bem clara do que eu estou querendo passar. Imagine que esse código estivesse todo desorganizado. Como é que eu saberia quem está dentro de quem? Certo? Então, por isso é muito importante deixar o código todo indentado, organizado, para que outra pessoa, quando for ver o seu código, possa perceber o que você quis passar naquele código. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês citem 2 erros que podemos ter no HTML. Então, o que aprendemos hoje? Demos continuidade às partes do documento HTML. No caso, vimos a side ou a seed, como preferirem, section, figure, fig caption. Vimos a divisão de conteúdo, o agrupamento de elementos e eu trouxe para vocês também alguns erros que são muito comuns em HTML. Aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.